Meu noivo sempre zombava de mim por ser garçonete, chamando o meu trabalho de um emprego sem futuro. Ele não sabia que eu era dona do restaurante 5 estrelas onde ele jantava toda semana, nem que a mesa favorita dele estava reservada em meu nome. Quando eu o servi pessoalmente, entreguei-lhe uma proibição vitalícia de entrar, revelando também meu patrimônio líquido. O ego dele foi por água abaixo. O anel que ele me deu, eu doei para a caridade. As palavras dele, "Você é só uma garçonete com os seus talentos", ecoavam na minha mente enquanto eu estava diante dele, com a conta de jantar em uma mão e os papéis de posse do restaurante na outra. O choque que tomou seu rosto foi a recompensa de cada momento que passei me escondendo à vista de todos. Eu não fui sempre a mulher por trás do restaurante Evelyn. 8 anos atrás, eu era apenas uma graduada de escola de culinária com grandes sonhos e dívidas estudantis enormes. O restaurante da minha avó estava falindo. Um lugar de comida simples em um bairro que estava se enchendo de bistrôs e restaurantes de fusão modernos. Quando ela faleceu e me deixou o estabelecimento, que estava à deriva, meus colegas de escola me disseram que era um fardo, mas eu vi isso como uma oportunidade. O primeiro ano quase me quebrou. Eu passei 18 horas por dia, gastando todas as minhas economias para substituir equipamentos antigos e aprendendo da maneira mais difícil que a escola de culinária não ensina sobre códigos fiscais ou como gerenciar uma folha de pagamento. Eu dormia em um colchão no depósito para economizar com aluguel e tomava banho na academia da rua de baixo antes de abrir o restaurante para o serviço de café da manhã. Durante aqueles meses brutais, eu desempenhei todas as funções. Lavava pratos, cozinhava, atendia mesas e fazia a recepção. Necessidade me tornou a melhor professora. Na terceira ano, o restaurante da minha avó já havia se transformado no Evelyn's, oferecendo comida simples e sofisticada, o que atraiu tanto críticos gastronômicos quanto os moradores locais. Lembro de quando li a primeira crítica, dizendo que éramos a joia escondida de Boston. 6 meses depois, recebemos nossa primeira estrela Michelin. O segundo veio no ano seguinte. O sucesso mudou tudo, mas as minhas noites de terça-feira não mudaram. Enquanto o chefe executivo cuidava da cozinha e Marco gerenciava a sala, eu ainda me vestia com um uniforme preto simples. Prendia o cabelo e ia servir as mesas. No início, minha equipe achava que eu estava apenas microgerenciando, mas logo entenderam que isso era para preservar minhas raízes, minha perspectiva e os padrões de serviço que construíram nossa reputação. Os clientes habituais começaram a perceber que a dona atendia mesas às terças-feiras, algo que eventualmente foi mencionado em uma matéria de uma revista de Boston. Eu nunca confirmei publicamente, e a maioria dos novos clientes não sabia disso. E eu preferia que fosse assim. Algo poderoso acontece quando as pessoas falam honestamente, acreditando que você é apenas a garçonete. Foi assim que conheci o Derek. Numa sexta-feira chuvosa, não era meu turno habitual, mas eu estava cobrindo a Tina, que teve o seu serviço cancelado pela babá. Ele estava sozinho no bar, com o paletó perfeitamente ajustado, mexendo no celular com uma mão e bebendo um Manhattan com a outra. Eu me aproximei, bloco de anotações na mão, e quando ele olhou para cima, algo no ar mudou. Foi aquele momento magnético, como os romances descrevem, mas que eu nunca tinha vivido antes. O sorriso dele transformou o rosto sério e alcançou seus olhos de um jeito que parecia genuíno, não forçado. "Somente se você me disser sua recomendação para o jantar", ele contra-atacou. "Estou há 10 minutos olhando esse cardápio e não sei o que escolher." Eu sugeri costela de boi assada, que, na verdade, era uma receita da minha avó, mas que nós aprimoramos com uma redução de vinho tinto que levou 12 horas para ficar perfeita. "Eu confio em quem faz recomendações confiantes", ele disse, pedindo exatamente o que sugeri. Mais tarde, quando ele elogiou a refeição, senti um orgulho duplo, de chefe e garçonete, uma sensação que só eu poderia compreender completamente. Derek começou a voltar todas as semanas, pedindo minha sessão especificamente. E logo suas visitas de sexta-feira se tornaram tão regulares que os outros garçons automaticamente o direcionavam para a minha área. Ele chegava às 19 horas, com a expressão de quem ainda estava no trabalho, mas ia embora relaxado, demorando para pedir a sobremesa enquanto me fazia perguntas sobre o meu dia. O que começou como café após o meu turno virou jantares e encontros de verdade, com passeios pelo Rio Charles, um show de jazz no Berkeley e jantares nos restaurantes concorrentes, onde eu tomava notas mentais enquanto fingia apenas estar curtindo a refeição. Ele falava sobre o trabalho como advogado imobiliário, sobre os arranha-céus que ajudava a financiar,
sobre a satisfação de ver os edifícios se erguendo a partir dos contratos que negociava. E o que te trouxe até Boston? Ele sempre me perguntava. Cada vez, eu dava respostas parciais. Minha formação culinária, o meu amor pelo ambiente de restaurante, minha ligação com o Evelyns. Eu nunca mentia, apenas deixava ele tirar suas próprias conclusões, observando sua reação. Outros homens que eu havia namorado logo se revelaram quando souberam que eu apenas atendia mesas. Alguns me viam como um projeto para resgatar. Outros achavam conveniente que eu não fosse ambiciosa o suficiente para competir com o sucesso deles. Derek parecia diferente. Ele estava interessado nas minhas perspectivas, independentemente da fonte. Respeitava a indústria de serviços de uma maneira que parecia mais caráter do que cálculo. No entanto, 3 meses depois de estarmos juntos, algo aconteceu que me fez repensar a situação. Ele havia convidado colegas para jantar no Evelyns, sentados na seção do Marco enquanto eu trabalhava do outro lado da sala. Eu observei de canto de olho quando um novo garçom, com apenas 2 semanas de trabalho, se confundiu na ordem dos aperitivos. Não é possível que a gestão não esteja monitorando esses caras, disse Derek, com um tom desdenhoso que eu pude ouvir claramente. É por isso que eles sempre têm que trocar os nomes nas plaquinhas. Ele completou, e seus amigos riram. O garçom, uma mãe solteira que estava batalhando para conseguir o diploma de enfermagem, piscou rápido para segurar as lágrimas. Naquele momento, quase revelei tudo. Estávamos no apartamento dele naquela noite, com o horizonte da cidade iluminado pela vista das janelas do chão ao teto. Quando ele mencionou um jantar com clientes importantes, dizendo que precisava impressionar os investidores, quase contei tudo. Eu estava pensando no Evelyns, ele disse. Sua chefe claramente administra tudo com muita eficiência. Bem, exceto por aquele garçom? As palavras ficaram presas na minha garganta. Em vez disso, fiquei observando-o de longe enquanto ele falava, me perguntando se o respeito dele por mim era realmente condicional. Será que ao saber quem eu realmente era, ele passaria a me ver de outra maneira? Essa dúvida me assombrava, mas mesmo assim, continuei com o relacionamento, tentando encontrar o momento certo para revelar minha verdadeira posição. Aquele momento nunca chegava. À medida que a primavera dava lugar ao verão, nossa relação se aprofundava, mas eu sentia que a mentira que eu carregava se tornava mais difícil de sustentar. 6 meses depois, já estávamos em uma rotina confortável, mas exigia cada vez mais coordenação da minha parte. As manhãs eram reservadas para reuniões com fornecedores, as tardes para o desenvolvimento do menu, e as noites alternavam entre os braços de Derek ou a gestão do restaurante. Mas sempre que ele jantava no meu restaurante, ele achava que eu apenas estava cumprindo mais um turno. Você trabalha demais para ganhar tão pouco, Derek costumava dizer beijando minha testa, enquanto eu dizia estar exausta após uma noite corrida de serviço. Na verdade, estava revisando os números financeiros no meu escritório. A ironia da situação não me escapava, mas cada vez que passava uma semana, o momento certo para contar a verdade ficava mais distante e desafiador. Durante esses meses, eu aprendi muito sobre o passado de Derek. Ele havia se tornado o mais jovem sócio do setor imobiliário comercial de um escritório de advocacia renomado em Boston. Tinha estudado em Harvard, possuía uma casa de verão em Cape Cod, onde seus pais recebiam senadores e CEOs. Ele vinha de uma família de tradição e conexões, uma realidade completamente oposta à minha. Eu cresci com o entendimento de que o sucesso era alcançado por posicionamento, através de trabalho árduo e sacrifícios pessoais. Meu pai sempre me dizia: o sucesso é sobre estar perto do poder. Ele sempre criticava aqueles que ficavam em empregos sem futuro. Sempre existe uma escada para subir, se você olhar para cima. Ele dizia, sem compreender que, para muitos, o sucesso não se resumia à proximidade do poder, mas ao esforço e ao amor pelas pessoas. Eu me lembrei de Miguel, meu lavador de pratos, que trabalhava em 3 empregos para pagar a faculdade de sua filha. Ele via o sucesso de maneira muito diferente, mais ligado ao esforço e ao amor, não ao status social. Quando Derek me disse, ninguém sonha em ser garçonete a vida toda, eu engoli seco, lembrando de Miguel. Talvez algumas pessoas encontrem realização de maneiras diferentes, respondi, de forma cuidadosa. Ele segurou minha mão e disse, eu adoro isso em você, Evelyn, sempre vendo o melhor nas pessoas. No fundo, sabia que ele não compreendia minha visão. Ele achava que ser garçonete era algo temporário, algo que eu deveria superar. E ele continuava com sua ideia de que,
No futuro, eu poderia ser mais. Você é capaz de tanto mais, ele me dizia, como se minha vida já estivesse predestinada a algo superior, algo mais adequado à sua realidade. Mas na realidade, o restaurante estava se expandindo e já valia milhões. No final, Derek não sabia de nada disso. A construção da nossa segunda unidade estava em andamento, e as atualizações vinham diretamente para o meu telefone pessoal, que eu tomava cuidado para manter escondido dele. Apesar das desconexões, os momentos genuínos entre nós eram muitos. Ele ria com aquele som profundo que parecia surpreendê-lo. Lembrava-se de pequenos detalhes sobre mim, como o fato de eu preferir lírios às rosas, ou de que as tempestades me deixavam ansiosa. Aos domingos, ele me trazia café na cama e lia trechos do jornal, fazendo piadas que me faziam rir até as lágrimas. Ele sonhava em viajar conosco para Paris ou Tóquio, e com isso minha visão do futuro com ele parecia se alicerçar. O grande dia finalmente chegou. Derek sugeriu que fôssemos até a casa de campo dos pais dele, o que ele já havia me contado ser um evento importante para ele. Ele queria que fosse uma reunião oficial entre nós, uma chance de mostrar aos pais dele que eu fazia parte da vida dele. Eu, por outro lado, sentia a tensão de que, com o desenrolar dos acontecimentos, essa visita poderia colocar meu segredo em risco. Durante a viagem de 40 minutos até o local, Derek se mostrou cada vez mais ansioso, me fazendo passar por perguntas e mais perguntas sobre os pais dele, seus gostos, suas tradições, o que gostaríamos de fazer no futuro. Eu estava começando a me sentir mais como um projeto para ele do que como uma pessoa real, e isso me incomodava. Quando chegamos à mansão dos pais de Derek, a recepção foi fria. A mãe dele, Patrícia, me cumprimentou com um aperto de mão rápido e um sorriso sem calor, enquanto o pai, Richard, parecia mais interessado em discutir negócios do que em me conhecer. A noite se desenrolou como um desfile de expectativas, onde eu tinha que me ajustar constantemente às conversas e ao que Derek queria que eu representasse. Quando ele mencionou que eu trabalhava no restaurante, Patrícia comentou de maneira condescendente sobre a importância de uma garçonete aprender a ser organizada, paciente e seguir instruções, como se isso fosse tudo o que eu fosse. Eu não podia deixar de me sentir diminuída ali, com ele falando sobre mim, moldando minha história e até melhorando minhas respostas para que ficassem mais aceitáveis para os pais dele. Ao final da noite, Derek se sentiu satisfeito com a aprovação deles, e eu só me sentia esgotada. Ele disse que tudo tinha saído melhor do que o esperado, mas na minha mente, já sabia que nossa relação estava se baseando em uma mentira que, mais cedo ou mais tarde, precisaria ser confrontada. Naquele momento, eu já sabia que as coisas precisavam mudar. Quando Derek comentou sobre o que seus pais pensavam, a frase dele ficou ecoando em minha mente. "Você tem potencial", ele disse, como se fosse algo que poderia ser ajustado, moldado ao que ele achava certo. Como se eu fosse um projeto em que ele quisesse investir para que ficasse adequada ao mundo dele. "Eu te amo, mas não é por causa do seu emprego", ele disse uma vez, e isso me cortou mais do que qualquer outra coisa. Ele parecia ter uma visão distorcida de quem eu realmente era e do que eu realmente fazia. Na mente dele, o trabalho que eu tinha não importava porque ele acreditava que seria temporário. Ele nunca imaginou que aquilo fosse um reflexo do meu esforço e dos meus próprios sonhos. À medida que os meses passavam, nossa relação se tornava mais difícil de manter. Eu já estava cansada de viver uma mentira. Cada vez mais, as pequenas falhas em nosso relacionamento se acumulavam, como se o gelo por baixo de nós estivesse rachando, e de alguma forma, eu estivesse ciente disso, mas não soubesse o que fazer. Derek, por outro lado, começava a pressionar ainda mais, tentando me moldar à sua maneira, tentando me convencer de que ser garçonete era uma coisa a ser superada, como se fosse um degrau a mais na escada que ele imaginava que eu deveria subir. Mas eu não estava subindo escadas para alcançar o que ele considerava sucesso. Eu já estava no topo da minha própria montanha. A verdade é que o Evelyn's não era só um restaurante qualquer. Era minha criação, algo que eu construí com meu próprio suor e lágrimas. Era o legado da minha avó, e eu sabia que o que eu estava construindo tinha muito mais valor do que a vida que Derek imaginava para mim. Por mais que nossa relação estivesse se tornando insustentável, havia uma parte de mim que ainda desejava acreditar em nós, que queria que ele fosse o homem com quem eu passaria o resto da vida. Mas os sinais estavam ficando cada vez mais claros de que ele não me via como a pessoa que eu era, mas como alguém que ele poderia corrigir. Ele via a mim e a meu trabalho como algo inferior,
algo que ele teria que ajudar a melhorar. Ele dizia que sua missão era me ajudar a subir mais alto, como se ele fosse meu salvador. Eu sentia que minha vida estava se tornando uma peça de teatro em que ele era o protagonista e eu apenas uma figura secundária. Foi quando Derek, em uma das nossas discussões, mencionou que um trabalho como o seu não leva ninguém a lugar nenhum, que eu percebi que não dava mais para seguir com isso. Estava claro que o nosso amor, ou o que ele pensava que fosse, estava baseado na sua visão de mundo e nos seus próprios preconceitos. Eu estava cansada de me sentir inferior, cansada de me esconder. Era hora de me livrar dessa prisão invisível que eu havia construído ao meu redor. Ele queria controlar tudo, mas eu estava controlando minha própria vida e meu próprio destino. E isso era o que mais importava. O problema é que eu tinha medo de como ele reagiria quando soubesse da verdade. Eu ainda não sabia como contar tudo. Como explicar a ele que a mulher com quem ele estava se relacionando era, na verdade, a dona do restaurante que ele amava. Uma manhã, algo dentro de mim mudou. Eu já não podia mais esconder a verdade. Não apenas sobre o que eu fazia, mas sobre o que eu sou. O tempo de esconder minha identidade estava chegando ao fim. Eu estava cansada de viver uma vida de mentiras. Eu precisava ser honesta comigo mesma. Eu precisava ser quem eu realmente era. Decidi que seria naquele momento que eu revelaria a verdade para Derek, e eu sabia que não seria fácil. Ele tinha a percepção de mim como sendo a garçonete, e eu temia que isso fosse destruir tudo. Mas também sabia que se eu não revelasse minha verdadeira identidade, a mentira continuaria a crescer até se tornar insuportável. O evento aconteceu de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Era uma quinta-feira. Derek havia agendado uma reserva especial para ele e seus clientes importantes no Evelyn's. Era uma das noites em que ele costumava frequentar o restaurante, e eu já estava ciente de que isso era apenas mais uma parte da rotina dele. Ele achava que eu apenas trabalhava lá, mas não sabia da minha verdadeira posição. Quando ele ligou para fazer a reserva e mencionou que a noite seria um grande evento para ele e seus investidores, eu não hesitei em responder com a minha voz profissional. Claro, Sr. Shepard, eu vou garantir que tudo seja perfeito para a sua mesa. Mesmo que ele não soubesse que eu estava do outro lado da linha, eu sentia uma sensação de empoderamento. Eu sabia exatamente o que ia acontecer naquela noite. O jantar estava programado para as 19 horas, e eu já havia me preparado para esse momento. Com o apoio da minha equipe, organizei tudo com perfeição. O cardápio estava impecável, os vinhos selecionados de acordo com o gosto dos investidores, e cada detalhe havia sido planejado com precisão. Eu também me vesti de maneira estratégica, escolhendo uma roupa que, embora fosse parte do uniforme da garçonete, tinha um toque de sofisticação, sinalizando minha verdadeira posição sem a necessidade de falar. Quando Derek chegou ao restaurante com seus investidores, fui recebida com uma mistura de sentimentos. O primeiro momento foi tenso. Ele não me viu de imediato, mas logo reconheceu a minha presença quando eu me aproximei de sua mesa. Ele sorriu de uma forma que parecia confusa. "Só um momento, senhora", disse ele com um sorriso nervoso, quando percebeu que eu estava ali, mas era tarde demais para ele. "Boa noite e bem-vindos ao Evelyn's. Meu nome é Evelyn e serei sua servidora esta noite. Gostaria de começar com uma água com gás para todos?" A sua reação foi imediata. Seus olhos se arregalaram, e sua expressão passou por um misto de surpresa e desconforto. "Espere, você trabalha para aqui?" Ele se deu conta, mas a tensão estava no ar. E foi então que eu finalmente tive a oportunidade de mostrar a ele quem eu realmente era. Sem hesitar, continuei com minha explicação, firme e clara. "Sim, eu sou a dona e fundadora do Evelyn's. Eu criei este restaurante há 8 anos, depois de me formar na New England Culinary Institute, e desde então recebemos 2 estrelas Michelin e vários prêmios de excelência." As palavras caíram pesadas, e a mudança de perspectiva foi imediata. Os investidores, que estavam inicialmente impressionados com a sua maneira de comandar a mesa, agora viam Derek de uma maneira completamente diferente. Ele tentava se recompor, mas a verdade estava ali, exposta para todos verem. Derek estava em choque. Ele nunca imaginou que a garçonete com quem ele se relacionava fosse a dona de tudo aquilo. No entanto, a reação mais marcante veio quando eu coloquei o anel de noivado sobre a mesa, junto com um aviso. "Derek, você não é mais bem-vindo aqui devido ao tratamento desrespeitoso que demonstrou com a minha equipe.
Nosso restaurante é baseado no respeito por todos, independentemente de sua posição. Com a mão firme, eu deixei claro. O que estava acontecendo era uma questão de integridade e respeito. Eu estava colocando um fim no ciclo de mentiras e dando um passo em direção à verdadeira liberdade. A partir daquele momento, minha vida e minha carreira seriam guiadas pelos meus próprios valores e pela verdade. Após o que aconteceu naquela noite no Evelyn's, tudo parecia estar em ruínas. Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio inusitado em mim. A mentira que eu mantinha não era mais uma carga a ser carregada. Derek, com seu olhar atônito e seu ego ferido, havia sido confrontado com a realidade. E eu sabia que, a partir daquele momento, a dinâmica entre nós nunca mais seria a mesma. Naquela noite, depois de confrontá-lo, eu o vi engolir seco, o rosto pálido e os olhos vazios. Ele parecia não saber como reagir. Tentava se recompor, mas a situação era irreparável. O que mais me surpreendeu foi o modo como ele reagiu com os investidores. A surpresa deles era palpável, mas Derek tentou manter a compostura. No entanto, no fundo, eu sabia que ele estava tentando salvar algo que não havia mais como ser salvo. Ele queria reverter a situação, mas a verdade tinha um peso que ele não podia carregar. Eu não sabia o que fazer quando me afastei da mesa dele. Estava tensa, mas também sentia uma calma que nunca havia experimentado antes. Eu finalmente tinha sido quem eu realmente sou. Não era mais a garçonete, a mulher disfarçada atrás do nome do restaurante. Eu era a dona, a fundadora, a mulher que construíra tudo com suas próprias mãos, sem depender de ninguém. Sem depender de ninguém para me validar. Aquela noite não foi apenas uma revelação para Derek, mas também para mim. Depois de anos escondendo meu verdadeiro eu, finalmente me libertei das amarras de uma identidade que não me pertenciam. Quando coloquei o anel sobre a mesa e entreguei a ele a carta revogando seu privilégio de frequentar o restaurante, senti que estava me livrando de um peso enorme. Não era apenas o fim de um relacionamento. Era o fim de uma mentira que eu mesma havia alimentado. Eu caminhei pela sala com a cabeça erguida, sentindo uma sensação de liberdade. Os funcionários estavam surpresos, mas eles também sentiram que algo importante havia acontecido ali. Eles sabiam que, por trás da fachada de uma simples garçonete, estava uma mulher poderosa, dona de um império que ela havia criado do nada. E naquele momento, eles entenderam isso. Ao longo das semanas seguintes, a mudança foi evidente. Derek tentou várias vezes entrar em contato comigo. Suas mensagens ficaram cada vez mais desesperadas. Mas o que mais me surpreendeu foi a constância com que ele tentava, mesmo sabendo que ele havia perdido toda a razão para continuar. Ele ainda estava preso na ideia de que ele poderia consertar tudo, que poderia me resgatar. Mas a realidade era que ele nunca me entendeu de verdade. Ele sempre me via através de um filtro de poder, de status, e isso me consumiu por tanto tempo. Eu não queria mais ser parte de uma relação onde minha identidade fosse moldada pelas expectativas dele. Havia uma sensação de paz, mas também de desconforto, nas tentativas que Derek fazia para voltar. Ele começava a tentar me convencer de que ele realmente se importava comigo, que entendia o valor do que eu fazia, mas eu sabia que era apenas uma tentativa de recuperar seu ego. Eu era apenas uma peça em seu jogo, alguém que ele pensava que poderia controlar. Ele nunca soubera o que era realmente importante para mim. Foi com essa clareza que eu percebi que ele não entenderia, não importava o quanto ele tentasse. Ele não teria a capacidade de ver além de seu próprio ego. Eu não queria mais lidar com isso. O que ele chamava de amor era, na verdade, uma obsessão pela ideia de que ele poderia me melhorar. A sensação de que eu precisava ser salva por ele, quando na verdade eu estava apenas criando minha própria história, se tornou intolerável. Ao mesmo tempo, o meu restaurante prosperava. As coisas estavam indo melhor do que eu poderia imaginar. Eu me dediquei inteiramente ao Evelyn's, e ele se tornou não apenas um símbolo de sucesso, mas também de autossuficiência. O restaurante não era apenas um negócio. Era uma extensão de mim mesma, de tudo o que eu havia conquistado. E, mais importante, de tudo o que eu era capaz de fazer. Em meio à dor do fim de um relacionamento, comecei a me concentrar ainda mais no que realmente importava. Minha missão de expandir o Evelyn's, de ser uma empreendedora respeitada no setor de restaurantes. Não precisei de ninguém para me validar. Não precisei de um homem que me dissesse o que eu deveria ser ou fazer. Eu já estava sendo a mulher que eu sempre quis ser. O dia a dia no restaurante se tornou mais focado, mais eficiente. Eu já não precisava mais me esconder. Cada dia se tornou uma celebração do meu trabalho, da minha visão e do meu compromisso em manter o legado da minha avó vivo.
A equipe cresceu, e a cada novo sucesso eu sentia um orgulho imenso de tudo o que havia alcançado. Eu sabia que estava no caminho certo. Derek continuava com suas tentativas, mas agora elas eram cada vez mais vazias. Ele começou a mandar mensagens de desculpas, afirmando que queria mudar, que queria ser alguém melhor para mim, mas tudo isso soava como mais uma tentativa de se redimir, de limpar sua consciência, e não um verdadeiro pedido de desculpas. Eu sabia que, no fundo, ele nunca teria mudado. Ele continuava preso na ideia de que era superior, de que ele deveria ser quem determinasse o meu futuro. Isso me fez perceber algo importante. O amor verdadeiro não se baseia em manipulação. Ele não se baseia em mudar o outro para que ele se encaixe nos seus próprios padrões. O amor verdadeiro vem da aceitação, do respeito e da admiração pela pessoa como ela é. E eu nunca senti que Derek me amava dessa maneira. Ele me amava pelo que ele pensava que eu deveria ser, não por quem eu realmente era. Eu decidi seguir em frente. Não apenas com o meu negócio, mas com a minha vida. Eu sabia que havia muito mais por vir, muito mais que eu poderia conquistar. E eu não ia mais permitir que ninguém, especialmente Derek, me impedisse de continuar a crescer e a me tornar a melhor versão de mim mesma. O final do nosso relacionamento não foi apenas o fim de uma história de amor. Foi também o começo de uma nova etapa para mim. Era o momento de me reconectar com a mulher que eu havia sido antes de Derek entrar na minha vida, antes de toda a insegurança que ele me trouxe. Agora, eu estava pronta para ser quem eu realmente queria ser. Naquele momento, enquanto eu refletia sobre tudo o que havia acontecido, senti uma calma definitiva. Eu havia feito a escolha certa. E agora, mais do que nunca, eu sabia que minha verdadeira jornada estava apenas começando. O tempo passou, e embora a decisão de terminar com Derek tenha sido difícil, o alívio que senti foi imenso. Não só porque eu estava finalmente me livrando de um relacionamento que me diminuía, mas porque agora eu estava livre para me concentrar no que realmente importava. O Evelyns era meu projeto, meu legado, e eu não precisava mais me esconder. Já estava claro para mim que havia muito mais a ser feito e que o futuro do restaurante era brilhante. Eu me lembro de um dia, algumas semanas depois da nossa separação, em que estava revisando os números financeiros do restaurante. Estava em meu escritório, rodeada de papéis, planilhas e relatórios de fornecedores. Foi um desses momentos silenciosos de realização em que você para e percebe o quão longe chegou. Evelyns não era apenas um restaurante, era uma marca, uma empresa sólida que estava se expandindo. A segunda unidade estava quase pronta para abrir, e a sensação de ter construído tudo isso com as minhas próprias mãos era indescritível. E mesmo que Derek tenha tentado, por semanas, me convencer de que ele estava arrependido e que poderia mudar, eu sabia que ele não passava de um homem que queria ser o centro das atenções. Ele nunca me viu como alguém com a capacidade de ter meu próprio sucesso. O que ele oferecia como amor era apenas uma tentativa de controle. Em algum lugar no fundo, eu sabia que ele não me respeitava, e sem respeito, não existia relação. Eu estava bem mais forte agora. Eu havia encontrado meu lugar no mundo, e ao contrário do que Derek acreditava, não precisava de ninguém para me resgatar. Estava construindo um futuro para mim mesma, um futuro que me dava orgulho. A cada dia que passava, meu desejo de prosperar se tornava mais forte. A expansão do restaurante se tornou uma prioridade. A segunda unidade estava com a reforma praticamente concluída, e eu sabia que o Evelyns estava prestes a alcançar um patamar ainda mais alto. Eu havia mudado. O que antes parecia um sonho distante agora se tornava uma realidade palpável. E não era só o restaurante que estava crescendo, mas também o meu senso de identidade. Eu não tinha mais dúvidas de quem eu era e o que eu queria. Estava pronta para aceitar qualquer desafio que a vida me trouxesse. A mulher que Derek tentou apagar estava de volta, e mais forte do que nunca. A expansão do restaurante trouxe não apenas o aumento da clientela, mas também a oportunidade de criar uma cultura mais forte entre a equipe. Eu estava focada em garantir que Evelyns fosse mais do que apenas um lugar para comer. Queria que fosse um espaço onde as pessoas se sentissem bem-vindas, respeitadas, e onde a qualidade do serviço fosse sempre a melhor possível. Eu sabia que o meu sucesso não dependia de um único aspecto, mas de uma combinação de dedicação, respeito pelo trabalho de todos e pela experiência que oferecíamos. O restaurante se tornou um ponto de referência na cidade, e os críticos continuavam a elogiar o trabalho que estávamos fazendo.
As críticas que recebíamos eram, de fato, a confirmação de que nossa visão estava no caminho certo. Evelyn se tornava um lugar que todos queriam experimentar, e a cada visita, novos clientes chegavam curiosos, esperando viver uma experiência única. Isso me fazia sentir uma satisfação imensa. Não apenas pelo reconhecimento, mas por saber que eu estava criando algo com um propósito genuíno. Eu ainda me lembrava do Derek, mas agora, ao invés de mágoa, o que sentia era uma compreensão silenciosa de que ele não estava pronto para ver o que eu estava construindo. Ele ainda tentava entrar em contato, mas suas mensagens nunca mais causaram o impacto emocional que antes provocavam. Ele estava preso em sua própria narrativa, na ideia de que eu precisava de alguém como ele para me apoiar. Mas o que ele nunca entendeu foi que eu já tinha tudo o que precisava: confiança, visão e uma paixão imensa pelo que fazia. Certo dia, uma das minhas melhores amigas, Vanessa, entrou em minha cozinha durante um dos jantares mais movimentados. Ela me olhou com um sorriso de aprovação e disse: "Eu não acredito no que você construiu, Eve. Você realmente fez tudo isso, sozinha. Isso é mais do que um restaurante. Isso é a sua vida." E naquele momento, eu percebi o quanto a jornada tinha sido difícil, mas ao mesmo tempo gratificante. Não era apenas sobre o restaurante, mas sobre a mulher que eu estava me tornando, sobre o que eu estava alcançando. Por um tempo, eu pensei que o sucesso no restaurante fosse o maior marco da minha vida, mas com o tempo, eu percebi que havia algo ainda mais importante: a autenticidade de ser quem você é, sem precisar se esconder ou ser alguém que os outros esperam que você seja. Eu finalmente percebi que a minha verdadeira jornada estava longe de ser sobre o sucesso financeiro ou os prêmios de gastronomia. Era sobre me libertar da opinião dos outros, viver a vida em meus próprios termos, com base em meus próprios valores. E quando a oportunidade de expandir para uma terceira localização surgiu, eu não hesitei. O mercado estava pronto, a cidade estava pronta para algo novo, e eu estava preparada para dar esse passo. No entanto, essa decisão não veio sem seus próprios desafios. A nova unidade exigiria uma coordenação impecável, investimentos financeiros significativos e, claro, a necessidade de manter o padrão que já havíamos estabelecido. No entanto, agora, com a experiência adquirida, eu me sentia mais capacitada do que nunca. O Evelyns não era apenas um reflexo do meu trabalho, mas da minha visão do mundo. Derek, por outro lado, passou a ser apenas uma lembrança distante. Eu soube, através de conhecidos, que ele havia mudado de cidade e começado um novo relacionamento, talvez com alguém que ainda acreditava que ele poderia corrigir tudo o que achava errado. Isso, porém, não me abalou. Eu não sentia mais necessidade de saber sobre sua vida. O que ele fez ou deixou de fazer não tinha mais impacto sobre a minha jornada. Minha vida agora estava concentrada em crescer como empresária, como mulher, e em transformar Evelyns em uma marca reconhecida e respeitada. A liberdade de ser eu mesma, de ter a minha própria voz e a minha própria visão do mundo, foi o que me deu as forças para continuar. Não era mais sobre agradar ninguém, nem sobre atender expectativas que não eram minhas. Era sobre minha verdade, minha missão, e meu compromisso em criar um espaço que fosse significativo para mim e para os outros. Hoje, Evelyns não é apenas um restaurante premiado. Ele é a concretização de tudo o que sempre acreditei: que o sucesso não é sobre status ou poder, mas sobre integridade, trabalho duro e respeito por todos. E ao olhar para tudo o que conquistamos, sei que o verdadeiro triunfo foi ter encontrado a coragem de ser quem eu sou. Com o Evelyn se expandindo e conquistando reconhecimento, eu finalmente me senti completa. O restaurante se tornou mais do que apenas um lugar onde as pessoas comiam bem. Era uma extensão de minha própria vida, das minhas lutas e vitórias. Cada nova unidade não era apenas um marco profissional, mas também uma afirmação de quem eu sou, do que eu represento. E a verdadeira felicidade estava em poder administrar tudo isso de maneira autêntica, sem precisar esconder quem eu realmente sou. Eu já não sentia mais o peso das expectativas dos outros, nem a pressão de tentar me encaixar no que os outros queriam que eu fosse. Eu havia aprendido a me valorizar, a ver o valor de todo o meu trabalho e sacrifício. Não era sobre agradar ninguém, nem sobre viver de acordo com um ideal de sucesso imposto. O meu sucesso era o que eu queria que fosse, e o meu restaurante refletia exatamente isso. Um espaço onde o respeito, a qualidade e o amor pelo que fazemos se entrelaçam. Claro, nem tudo foi fácil. A expansão trouxe novos desafios, com diferentes equipes para gerenciar, novas estratégias para implementar
e principalmente o desafio de manter o nível de excelência em todas as unidades. Mas o que antes poderia ter me assustado agora era uma oportunidade de crescimento. Eu sabia que a equipe que estava comigo era forte, leal e comprometida com a nossa visão. Eu havia aprendido a delegar com confiança, a confiar nas pessoas ao meu redor e a manter a cultura do restaurante intacta, mesmo com o aumento da demanda. Enquanto eu navegava pela vida com mais confiança e tranquilidade, Derek ainda tentava voltar à minha vida. Ele mandava mensagens esporádicas, mas eu já não respondia mais. Sua presença na minha vida era algo do passado, e ele parecia finalmente entender que sua tentativa de me mudar era uma batalha perdida. Ele havia me visto como um projeto, mas agora eu estava além de qualquer projeto. Eu estava vivendo minha vida da maneira mais verdadeira possível, e isso era tudo o que eu precisava. De vez em quando, eu recebia algumas mensagens de conhecidos comuns que nos pediam para dar uma segunda chance a Derek ou para conversar com ele. Mas a cada tentativa, eu me sentia mais certa de que tinha tomado a decisão certa. Ele não me entendia, nunca me entendeu. E não havia mais espaço para ele em minha vida. Foi quando eu decidi que era hora de fazer algo ainda mais ousado. Eu queria mostrar ao mundo o que significa ser uma mulher de negócios no ramo da gastronomia. E mais importante ainda, queria mostrar às mulheres que estavam começando suas próprias jornadas que o sucesso não está em se moldar aos outros, mas em se manter fiel a si mesma. Então, quando fui convidada a dar uma palestra sobre mulheres na gastronomia, em uma importante conferência de culinária, eu sabia que essa era a minha chance de ser uma inspiração para outras mulheres que, assim como eu, estavam tentando construir algo do zero. Eu queria que elas soubessem que, mesmo quando a sociedade tentava encaixá-las em moldes pré-definidos, elas poderiam quebrar esses moldes e criar sua própria definição de sucesso. A palestra foi um sucesso. Eu falei sobre os desafios de ser mulher no mundo da culinária, sobre o estigma de ser uma garçonete e a necessidade de lutar contra o preconceito que existe dentro e fora da indústria. Eu compartilhei minha história, não para buscar a simpatia de ninguém, mas para inspirar aquelas mulheres a acreditarem no seu próprio poder. Essa palestra abriu portas para novas oportunidades. Não só para o Evelyns crescer ainda mais, mas também para mim, como mulher e empreendedora. A resposta do público foi esmagadora. Eu recebi mensagens de outras mulheres empreendedoras, chefes de cozinha e até mesmo jornalistas que estavam impressionados com a minha trajetória. Mais do que nunca, percebi que minha luta não havia sido em vão. Eu estava agora sendo reconhecida não apenas por minha habilidade culinária, mas pela minha coragem de ser quem eu sou e pela minha habilidade de superar obstáculos que pareciam intransponíveis. Enquanto o Evelyns continuava a prosperar, novas portas se abriram. Eu fui convidada para participar de outros eventos, de conferências e até de programas de televisão especializados em empreendedorismo. Cada passo que eu dava, eu sentia que estava não só avançando na minha carreira, mas também quebrando barreiras para outras mulheres que queriam se afirmar em um mundo dominado por padrões rígidos. Eu estava, de certa forma, criando um novo padrão. Um padrão de respeito, autenticidade e valorização do trabalho duro. Mas talvez o momento mais marcante de todos tenha sido quando decidi fazer uma grande doação para um programa de mentoria culinária destinado a mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu sabia o que era lutar para ser ouvida, para ser vista, para ser reconhecida. Eu sabia que o caminho que eu trilhei poderia ter sido mais fácil se alguém tivesse me dado a oportunidade de aprender, de crescer, sem preconceitos. Então, quando o programa de mentoria me procurou, eu não hesitei em contribuir, oferecendo não apenas dinheiro, mas também minha experiência, meu tempo e a chance de algumas dessas mulheres trabalharem no Evelyns. Foi assim que meu legado começou a se expandir para além do restaurante. O Evelyns não era mais apenas um restaurante de sucesso, mas um lugar onde as mulheres podiam crescer, aprender e, eventualmente, liderar. Eu sabia que o restaurante, de alguma forma, sempre representou a minha história pessoal, mas agora ele se tornou também um símbolo de empowerment para tantas outras mulheres. Em cada prato servido, em cada cliente que saía satisfeito, eu sabia que estava cumprindo minha missão de dar valor ao trabalho de cada pessoa que passava pelas minhas portas. O Evelyns, que começou como um simples restaurante de conforto, havia se transformado em uma referência no setor, não apenas pela qualidade da comida, mas também pela filosofia que o sustentava, a de que todos merecem respeito, desde o cozinheiro até o cliente. E assim, a minha jornada se tornou mais do que um simples sucesso empresarial. Ela era agora uma história de coragem,
de superação e, mais importante ainda, de autenticidade. Eu não era mais a garçonete de antes, a mulher que tentava se esconder. Eu era a dona, a fundadora, a líder que tinha o controle de seu próprio destino. Ao olhar para trás, percebi que Derek não tinha sido o único a perder na história. Ele perdeu o respeito por mim, perdeu a chance de me conhecer de verdade. E eu, por outro lado, ganhei tudo o que eu sempre quis: respeito, reconhecimento e, acima de tudo, a liberdade de ser quem eu realmente sou. Eu sou Evelyn, e essa é a minha história. Não é uma história de vingança, mas uma história de conquista. Não é sobre derrubar alguém, mas sobre me levantar, de cabeça erguida, e mostrar que sou capaz de construir algo que seja verdadeiramente meu.